O nosso tema dessa semana foi expansão, surgimento e expansão do islamismo. Eu vou fazer uma breve introdução ao assunto, tá? Acredito que vocês tenham assistido ao vídeo. Quem não assistiu, assista. Acho que vale a pena. Tem informações bastante interessantes sobre o Islã. E não é aula de ensino religioso, né? É aula de história. E a importância do Islã para a história é que essa religião, o surgimento dessa religião, modificou, ela vai alterar as relações entre os povos dos continentes asiático, europeu e africano. Então, quem assistiu o vídeo já percebeu, né, já viu um pouco sobre isso, e a gente vai tentar dar um aprofundamento sobre esse tema agora, tá? O que eu queria conversar com vocês inicialmente, essa deveria ser a tela inicial, é sobre como vemos o mundo árabe, né? Aí eu coloquei aí uma GIF com o gênio, porque eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente conhece do mundo árabe quando a gente ainda é criança. É a história do gênio, é a história do Aladim, é a história do Alibaba, né? Essas histórias dos contos, né? Que vieram para nós a partir, principalmente, do livro das Mil e Uma Noites, né? Que eu coloquei lá no início do vídeo, assim, vou convidar vocês para uma reflexão, né? Como vemos o mundo árabe? E coloco algumas imagens. E eu queria que, a partir dessas imagens, vocês falassem um pouco comigo sobre como vocês veem ou como vocês viam o mundo árabe. Como esse mundo se apresenta ou se apresentava para vocês. Nós vemos, por exemplo, aqui uma mulher vestida de burca, né? Vestida com uma burca. Qual a visão que nós temos a respeito das mulheres no mundo árabe e no islamismo, né? A mulher muçulmana. Qual é a visão que normalmente as pessoas têm sobre a mulher dentro desse mundo árabe? Professora, Diga. quando você falou da mulher, eu lembrei de uma questão que falaram que, por exemplo, lá nessa cultura mais oriental, nessa cultura mais no mundo árabe, disseram que, por exemplo, que o homem ele pode ter muitas mulheres, que é a poligamia, mas a mulher ela não pode ter, tipo assim, outros homens para se relacionar. Que acho que teve um caso que acho que ela era apedrejada em praça pública, se eu não me engano. Ok. Qual outra ideia que vocês têm a respeito das mulheres muçulmanas? Ótimo, Rômulo, obrigado pela sua participação. A questão delas serem bem cobertas, né? Tipo, quase não mostrando o corpo e tal. Todas elas, Larissa? Você tem a ideia de que todas elas são Não, assim? todas não. Eu também tenho a visão da parte dança do ventre, sabe? Que é um mais pelado, no caso, assim, né? Uhum. Essas duas visões que eu tenho, tipo, da dança do ventre e delas mais tampadas, sabe? Certo. Tinha, Então, no caso, né? Agora eu sei que não é mais. Só que sim, quando fala, assim, no primeiro contato, você imagina isso. certo. Essa questão você tem, de um lado, uma super sensualização da mulher, né? Colocando a dança do ventre como sendo uma dança sensual, que até aparece aqui em uma das imagens também, na 7ª imagem. E por outro lado, a mulher toda coberta, super reprimida, né? Tem uma série na Netflix, quem tem Netflix gosta de coisas mais esotéricas, assim, tem uma série que ela se passa na Turquia, e é uma série turca, tá? Ela é uma série que é feita na Turquia, e ela é turca, com personagens muçulmanos, que se chama O Segredo do Templo. E se vocês quiserem assistir pelo menos uns 2 episódios da série,
vocês vão ter uma quebra completa dessa visão de como a mulher, ela se comporta ou ela deve se comportar dentro do mundo islâmico ou dentro do mundo muçulmano, tá? Existem, sim, os extremistas, né? Quem conhece a história da Malala? Alguém aí conhece? Já ouviram falar da Malala? Conhece, Naila? Quer falar um pouquinho para o pessoal sobre a história dela? Tem até um livro infantil muito bonitinho que conta a história da Malala. Basicamente, a Malala, ela... Tudo bem, não tem problema não. Ela cresceu em uma vila, né? Legal. Ela cresceu em uma vila, o pai dela era professor e ela era louca para estudar e ela sempre gostou de perguntar muito, de estudar e tudo. E ela, assim, foi para a escola, só que quando ela chegou nessa idade de ir para a escola, o que aconteceu é que um grupo extremista assumiu a região e proibiu todas as meninas de estudar, né? Então, as meninas não podiam mais estudar, as meninas tinham que obedecer, e aquela coisa toda. E a Malala, ela começa com a ajuda do pai a denunciar pela internet, com um nome falso, o que estava acontecendo ali. E ela acaba sendo pega e ela acaba sendo baleada, né? Eles tentam matá-la, ela sobrevive e se torna uma voz das mulheres no mundo árabe e principalmente do direito das meninas de estudar e de ter o conhecimento também. E é importante a gente entender que o islamismo, ele não proíbe a mulher de estudar, ele não proíbe a mulher de aprender, mas existe uma interpretação nesse sentido, né? A interpretação de quê? Interpretação tanto do Corão quanto da Sura. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito, tá? A gente fala ao Corão ou Corão, os dois estão corretos. O ao, ele é um adjetivo, ele significa o. Então, falar o ao Corão é como se eu estivesse usando dois adjetivos, não, desculpa, artigos. Como se eu estivesse usando dois artigos, né? O Corão, tá? Então, o Corão, ele é um livro que foi escrito pelo Maomé, como vocês viram no livro, no vídeo, né? Que o Maomé, ele foi inspirado de acordo com a história, ele foi abraçado pelo anjo Gabriel e ele começou a falar os versos. E o Maomé é considerado um profeta, né? Ele não é considerado um Messias, como Jesus, ele é considerado um profeta que traz a palavra de Deus. E a partir dos textos que o Maomé escreve, que é o Corão, e dos textos que serão escritos sobre a vida do Maomé, que é a Sura, é que se organiza as diferentes visões do mundo árabe. E aí você pode falar assim, nossa, mas eles não entram em um acordo sobre como eles pensam o mundo? Não, como os cristãos também não. Né? Você tem alguns grupos religiosos cristãos que proíbem mulheres de usar calça, maquiagem, que elas têm que usar o véu dentro da igreja, né? Que a mulher não pode falar, que a mulher não pode ensinar. Você tem outros grupos em que a mulher é uma líder religiosa. Então, há uma inconsistência nessas interpretações, tanto da Bíblia quanto do Corão e da Sura, tá? Porque há muitas pessoas lendo e entendendo aquilo de formas diferentes. E o que eu queria ressaltar com vocês, e que é interessante dentro do islamismo, né, que eu falei lá no vídeo, e que eu ressalto aqui, é que é obrigatório para o muçulmano saber o árabe. Ele pode ser brasileiro, mas se ele for muçulmano, ele tem que saber o árabe. Ele pode ser de algum país africano, mas se ele for muçulmano, ele tem que saber o árabe. Por quê? Porque apenas através da leitura do árabe, em árabe, do Corão, é que ele pode ter a revelação, é que ele vai ter realmente
a ideia do que Deus quis trazer para ele, né? A mensagem que Deus quis trazer para ele. E quando isso acontece, né? Você vai ter dentro do mundo muçulmano um número enorme de pessoas alfabetizadas e que conhecem o árabe, tanto a leitura quanto a escrita e a fala do árabe. Então, como a gente vai ter aqui no Brasil, né, um grande número de pessoas escravizadas que eram muçulmanas, vindas da África, trazidas da África, você vai ter um grupo enorme de escravizados alfabetizados que leem e escrevem em árabe, que conhecem o Corão, sendo escravizados por portugueses analfabetos, porque na Europa o analfabetismo ele era muito grande, até o final do século XIX, início do século XX, podemos dizer, até meados do século XX, o analfabetismo na Europa era enorme, era muito grande, era muito forte. Então, você tem essa incoerência, né? Eu vou partir para uma próxima parte aqui, mas vamos lá. Por que é que vocês estão no PVS? O que vocês buscam aqui? Olha, professora, eu busco estudar mais para poder eu mudar o meu curso na faculdade, entendeu? Certo. Você quer faculdade, né? Você quer um curso superior. Legal, Mariana. Isso. E você tem conhecimento eu quero para... sair... Pode falar, Larissa, desculpa. Não, tipo assim, eu tava num curso, mas eu quero mudar, entendeu? Então, sozinha, eu tava com medo de não dar conta. Então, eu busquei o PVS. Entendi. Então, quando a gente está no PVS buscando conhecimento, esse conhecimento, ele não é um conhecimento em vão, não é só um conhecimento para eu ter, né? Eu tenho um objetivo no final, né? Que é uma vaga na universidade, é uma faculdade, né? E o que é uma universidade? De cursos diferentes, um conjunto de faculdades e de escolas, né? Que buscam desenvolver o conhecimento científico, tá? E também uma formação profissional. Em vários setores, em várias áreas. A universidade surgiu agora? Não. A universidade não surgiu agora. Alguém sabe me dizer de quando é a primeira universidade do mundo? Um chute, assim, de qual é a primeira universidade que foi criada na história? Isso, Rômulo, na Idade Média já tinha universidade, mas lembrando que a Idade Média vai de 476 a 1453, então são 100 anos, são 1000 anos de história, né? Yale, não. Vamos lá, eu não vou esperar muito, porque, infelizmente, a gente tem muito pouco tempo de conversa. Vamos lá. Primeira universidade do mundo, ela é uma universidade em Tunis, tá? No norte da África, e ela foi fundada no ano 737, tá? Dentro de um dos califados, né? Quem que são os califas? São os que vieram depois do Maomé, né? Eles são os líderes religiosos e políticos que seguem o Maomé, que vem depois do Maomé. Então, dentro do califado omida, você tem a primeira universidade em Tunis, no norte da África. Quem diria, né? A África, nossa, as pessoas têm uma visão tão negativa da África. Depois a gente tem essa outra universidade no Marrocos, a Universidade de Qarawuini, que foi fundada em 859, também dentro de uma dessas regiões do mundo árabe, do mundo islâmico. Depois nós temos no Egito a Universidade do Cairo, tá? A Universidade Al-Azhar, né, no Cairo. Era uma universidade teológica apenas, depois começou a incluir outros assuntos. E depois, lá em 1088, a gente tem a Universidade de Bolonha, no Sacro Império Romano Germânico, na atual Itália. Provavelmente inspirada
nas universidades fundadas pelo mundo islâmico. Então, provavelmente, as universidades de Bolonha, de Oxford, de Paris e as demais que surgem posteriormente a isso tiveram uma forte inspiração na formação, nessas universidades já formadas pelo mundo islâmico, pelo mundo árabe. Nós temos em 1300 e pouco a formação de uma universidade onde hoje mais ou menos está situada a região do Mali, fundada por um rei negro, um grande rei negro que vocês vão conhecer na próxima aula, que é a aula de História da África, tá? Então, o islamismo, como eu disse, ele vai ter uma influência muito grande aí nesse mundo africano, no mundo europeu, tá? E aí eu trouxe algumas questões aqui, para a gente poder discutir, tá? E eu vou tentar ir mais rápido em algumas e outras mais, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais, vamos ver se dá tempo, tá? Primeira, é aí uma questão da UFJF, o islamismo, religião fundada por Maomé de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento, aí vem aqui, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões, culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos, o politeísmo, isso é a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá, o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte, e a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Vamos lá. Quem quer dar a dica aí de qual é a resposta correta nessa questão? A partir do que vocês viram. Eu acho que é a letra A. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ver aqui as opções. C, E, A, ok, vamos lá. Vamos primeiro, por que não é a letra C, tá? O islamismo não é politeísta. Politeísmo é a crença em muitos deuses, como a própria questão diz. O islamismo é uma religião monoteísta, tem apenas um Deus. E não é Alá o principal Deus. Alá é o único Deus. E Alá, como eu digo lá no vídeo, não é o nome do Deus, né? O nome do Deus é o nome lá que os judeus não falam, né? Os próprios judeus não falam, porque é o mesmo Deus dos judeus, é o mesmo Deus dos cristãos, tá? A diferença entre judeus é que eles estão até hoje esperando o Messias, eles estão esperando que o Messias venha. Os cristãos acreditam que o Messias já veio e que retornará no fim dos tempos. E os muçulmanos acreditam que Maomé foi um profeta que veio trazer, assim como Jesus foi um profeta, eles acreditam em Jesus como um profeta, veio trazer a mensagem de Deus. A diferença de Maomé para Jesus é que Jesus não teria escrito nada. Jesus não escreveu com suas próprias mãos nada, né? Quem escreveu foram os seguidores dele, enquanto Maomé teve ele própria inspiração e escreveu o texto sagrado dos muçulmanos, tá? Então, como eu disse, não é aula de ensino religioso, mas é importante que a gente tenha o conhecimento dessas religiões, tá? Por quê? Porque elas têm uma profunda influência na nossa cultura, tá? Porque não é a letra E, né? A concepção de islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Não existe essa ideia, tá? Ao contrário, se eu quiser me converter ao islamismo, eu posso me converter ao islamismo. Diferente do judaísmo, que para eu me converter ao judaísmo, eu teria que me casar com um judeu. E dependendo da vertente religiosa do judeu, ele não pode se casar com uma não judia. E no caso do islamismo, qualquer pessoa pode se converter a essa religião e seguir os preceitos do Islã, tá? A resposta correta vai ser a letra A, o monoteísmo, o islamismo
ele é monoteísta, tá? E tem uma forte influência do cristianismo e do judaísmo, porque a região onde surge o islamismo é a religião onde surge também o cristianismo e onde surgiu também o judaísmo no passado. Ok? Próxima questão. A Hégira, né? Essa aqui foi uma das questões que o pessoal mais errou lá nas atividades. Um dos eventos mais importantes do islamismo, que marca o início do calendário islâmico, corresponde à entrada triunfal de Maomé em Meca, em 630, ao casamento de Maomé com uma rica viúva, dona de camelos, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, a revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel, ou ao grande incêndio da Caaba em Meca, em 615. Quem assistiu ao vídeo, essa parte ela é falada muito rapidamente, tá? A resposta correta para essa questão é a letra C. O que foi a Hégira? Os grandes comerciantes de Meca, eles ficam muito assustados com as pregações do Maomé, porque o Maomé ele traz para o mundo islâmico a ideia de um Deus único. E antes, né, para o mundo islâmico não, para o mundo árabe, antes os árabes eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, cada deus estava relacionado com uma força da natureza, com uma tribo, com um grupo, com a pedra, ela tinha um deus, o mar tinha um outro deus, né, ou um gênio. Eles criam nisso. Quem já leu ou tiver a oportunidade de ler As Mil e Uma Noites vai ver isso em todos os momentos aparecendo ali na história. Isso meio que se mistura também ao islamismo em determinado momento. E esses ricos comerciantes, eles viviam do comércio, né, principalmente que estava relacionado a essa variedade de deuses e deusas e gênios, etc. E aí eles começam a perseguir o Maomé. E o Maomé foge de Meca para Medina e começa a se articular ali para que possa voltar para Meca forte, com um exército, e dominar a cidade. E a partir do momento que ele conquista Meca, esse forte exército do Maomé começa a conquistar também outras cidades ao redor, outras regiões ao redor, chegando àquela enormidade de império que o Império Islâmico se tornou durante muitos séculos. Aqui eu já coloquei de cara a resposta, foi sem querer, ficou invertida aí a ordem da entrada da animação. As invasões e dominação de várias regiões pelos árabes na Península Ibérica provocaram transformações importantes para portugueses e espanhóis que os diferenciaram do restante da Europa medieval. As influências dos árabes na região relacionaram-se aí a gente tem aqui as opções, né? E a última opção vai ser a correta, as contribuições para a cultura científica, possibilitando ampliação de conhecimentos, principalmente na matemática e astronomia, que permitiram criações de técnicas marítimas para o desenvolvimento das navegações oceânicas. Uma coisa que é importante que vocês tenham na cabeça de vocês, e que vai estar relacionada com outros conteúdos também, principalmente quando a gente fala de feudalismo, vocês não vão ter uma aula sobre feudalismo, uma aula específica sobre feudalismo. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula extra sobre, tá? Num horário fora do nosso encontro de sábado. Mas o Império Islâmico, ele acabou aumentando a tendência já de ruralização que acontecia, que tinha na Europa desde o final do Império Romano. Então, lá entre o século VIII e o século IX, você vai ter um aumento dessa ruralização com o ápice do feudalismo europeu. Exatamente um temor da expansão dos árabes para essas regiões. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma contra-investida com a vinda das cruzadas. O que são as cruzadas? As cruzadas, elas são simplesmente uma guerra contra
essa expansão islâmica. Uma tentativa de conter essa expansão islâmica, dominando o que seria lá o centro, né, do mundo monoteísta, tanto uma cidade sagrada, tanto para judeus, quanto cristãos, quanto muçulmanos, que é Jerusalém, tá? Que é a questão das cruzadas, que também a gente vocês não vão ter uma aula sobre cruzadas, a gente também pode fazer um encontro separado para esse momento, tá? Para falar sobre isso, se vocês quiserem. Eu quero falar sobre uma última questão, depois eu mando tudo aqui para vocês, questão das 1001 noites, eu tinha preparado um monte, mas nunca dá tempo. Aqui. Ao converter meia África, o islamismo contribuiu muito para estimular ainda mais a escravidão, pois praticou-a desde cedo, antes mesmo de Maomé, já no século VI. Mercadores árabes frequentavam todos os portos da costa oriental da África, trocando cereais, carnes e peixes secos com tribos bantus por escravos. As populações negras não muçulmanas também consideravam a escravidão um fato absolutamente normal. De um livro chamado A Expansão Árabe na Costa e os Impérios Negros, de Gana Mali Songhai, de 2009, aí um trecho retirado entre as páginas 34 e 53. Bem, eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, nossa, mas os africanos também tinham escravos? Sim, os africanos tinham escravos. A escravidão, ela não era vista como uma questão, pela questão racial. A questão da escravidão, ela era uma questão que já fazia parte da cultura europeia, asiática, americana, em todas as culturas que vocês forem visitar aí pelo mundo passado, vocês vão encontrar a escravidão. O que difere é a forma da escravidão. O que essa escravidão significa? O que difere a escravidão antiga da escravidão atlântica, que a gente chama de escravidão atlântica, que é o que vai acontecer com os escravos africanos, que são os escravizados africanos que são trazidos para a América. A forma como esse escravo, essa pessoa é vista dentro do mundo árabe, dentro do mundo africano, dentro do mundo asiático ou europeu, o escravo ele não era visto como um objeto. Ele não poderia ser maltratado até o limite, até ser morto. Ele não poderia ficar com fome até morrer, né, se ele aguentar uma viagem de 3 meses praticamente sem comida. Ele era visto como uma pessoa, mas uma pessoa que, ou por dívida, ou porque foi derrotado, era escravizado, tá? Se tornava um escravo. Essa escravidão, ela normalmente era limitada a um determinado número de anos, e esses escravizados poderiam conseguir a sua liberdade, e além de conseguir sua liberdade, eles também poderiam ascender socialmente, chegando, inclusive, a ter escravos. Então, não é incomum encontrar histórias dentro da África, por exemplo, de mulheres africanas que lideraram o comércio de escravos, tá? Não são mulheres brancas africanas, são mulheres negras africanas, porque não era uma questão racial. A questão da escravidão só se tornou uma questão racial dentro desse comércio atlântico. Não estou passando pano para a escravidão, não estou dizendo que, olha, legal, então pode, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a escravidão, ela já existia na África, ela já existia no mundo árabe, ela já existia na Europa, e ela não tem nada a ver com cor da pele. Da mesma forma que você tinha escravos negros, você tinha reis e rainhas negros. Não é questão racial, tá? É uma questão de vitoriosos e de derrotados. Até o Império Atlântico, até o comércio atlântico de escravos, que a gente vai falar depois. Então, a escravidão na África, ela foi estimulada pelo islamismo, pela presença árabe, tá? Isso o texto coloca como um fato,
E o que podemos concluir a partir do texto? Que a escravidão não existia na África antes do islamismo, que a escravidão não existia no Oriente Médio antes do islamismo, que após a expansão do islamismo na África, o tráfico de escravos, que já existia, inclusive entre os negros, foi ampliado significativamente, que não há nenhuma conexão entre a escravidão islâmica e a escravidão africana, ou que quando os europeus chegaram à África, não havia mais escravidão. Então, o que vocês diriam aqui que é a resposta correta? Muito bem. Letra C. Então, após a expansão do islamismo, o tráfico de escravos, que já existia, inclusive entre os negros, foi ampliado significativamente, tá? Eu já ultrapassei meu tempo, eu acho esse tempo muito curto, de meia hora. Eu peço desculpas se eu não consegui aprofundar o tanto que às vezes vocês queriam que aprofundasse. Deixo esse slide para vocês, vou deixar esse vídeo gravado lá também, para vocês terem acesso, tá? E quem não assistiu o vídeo da semana, assista, vale a pena, né? Com todas as questões que eu coloquei aqui, todas as questões que eu coloquei lá naquele exercício que está lá na plataforma, são tirados de vestibulares, então esse tema, ele é pertinente, ele cai nas provas, ele cai nos vestibulares, tá bem? Agradeço a presença de vocês,